Quarta-feira, 1 de outubro, estamos aqui para mais um tema do dia com o Luís Rocha Rodrigues em Stamford Bridge. Luís, antes de mais, queria te perguntar, foi um Benfica mais convincente desta vez? É curioso que é a primeira derrota de José Mourinho, mas sim, os sinais foram interessantes. Diria que o problema do Benfica nunca foram estes grandes jogos, mesmo com Bruno Lage, o ano passado bateu-se bastante bem, e o problema tem sido a forma como enfrenta blocos baixos. Neste caso, foi um Benfica que usou bem isso, foi um Benfica que discutiu o jogo, criou várias oportunidades, até tem uma bola oposta antes do 1-0, e no fim tem ali uma carga final que podia ter resultado, embora se olharmos para as oportunidades flagrantes, provavelmente o Chelsea podia até ter ganho por mais, mas foi um Benfica de facto muito mais afirmativo. Não é por acaso que chegamos ao final do jogo e os adeptos todos aplaudiram de forma incessante a equipa, porque sentiram que o Benfica teve uma entrega e uma dedicação bastante diferente da que se viu, por exemplo, frente ao Rio Ave, durante boa parte do jogo. É um jogo em que há uma opção de um Orsnes a jogar no corredor central para dar mais músculo ao meio-campo e por isso a equipa teve mais capaz, notou-se que era uma equipa a fechar muito dentro e ao mesmo tempo a conseguir as saídas em transição, que com Luque Bacchio há mais velocidade, com Sudakov há mais objetividade e há mais concretização, mas foi um bocado por aí também que o Benfica conseguiu discutir este jogo com o Chelsea. No fundo caiu de pé, não há derrotas morais, aliás não há vitórias morais, mas foi um Benfica a mostrar uma face bem mais interessante do que a dos últimos jogos. Richard Rios foi o vilão ou houve outros? Eu até acho que o Richard Rios estava a ser dos melhores e estava-se a dar muito bem com o Orsnes no meio-campo até ao golo. Acho que entrou muito bem. Sinceramente, até olhando para o golo, ele não é por ele. O que acontece é que o facto de haver Orsnes no meio-campo depois fez com que do lado direito, nas compensações defensivas, Dedić estivesse muito mais exposto. E acho que Dedić também por isso acaba por ser um bocadinho vilão, mas algo que o próprio sozinho também não teria muita capacidade para estar sempre a bloquear Garnacho, e o que acontecia era que o Dedić fechava sempre muito dentro, junto dos centrais, quando a bola viajava do outro lado, e o momento do golo, que é um desses momentos, não o único, o Dedić está junto dos centrais e deixa o Garnacho receber totalmente sozinho. Aliás, nota-se que o Richard Rios, assim que é o golo, ele vai imediatamente falar com o Dedić e tentar corrigir-lhe essa situação, mas a verdade é que ter à frente o Orsnes ou ter à frente o Luque Bacchio é totalmente diferente do ponto de vista defensivo. Claro que do ponto de vista ofensivo a equipa ganha outra robustez, mas há ali uma característica que o José Mourinho vai ter que corrigir. Depois, olhando para outros jogadores, acho que Pavlidis não esteve muito em jogo, mas era muito complicada a sua tarefa, e o Benfica ficou limitado com os 3 amarelos cedo no meio-campo, efetivamente, embora nenhum jogador tenha estado, a meu ver, num nível negativo. Diria que, se olharmos para a componente global do jogo, os 2 laterais do Benfica foram os que mais pecaram, e Samuel Dahl volta a ter vários momentos de recepções mal conseguidas, de pormenores falhados, e ainda está a precisar de melhorias que o coloquem num patamar convincente, como foi o dos seus antecessores, Grimaldo ou Álvaro Carreras. Quem se destacou pelo positivo? Há um jogador que volta a ser muito grande neste tipo de jogos, sabe jogá-los como ninguém. Falo do capitão Nico Otamendi, que às vezes de uma forma um bocadinho mais atabalhoada, mas muitas vezes de uma forma afirmativa. A forma como ele ataca as bolas, como ele
cresce no jogo, cresce no campo e vai para a frente. É um contágio para o resto da equipa. E além disso, eu diria que Sudakov, enquanto teve clarividência, a primeira meia hora de Sudakov é boa, mas gostei particularmente de Enzo Barrenetxea. Acho que foi dos melhores jogos que fez com a camisola do Benfica. Esteve muito mais ligado ao jogo, esteve muito mais participativo, soube ser inteligente com um amarelo um bocado puxado logo no início, e soube gerir isso muito bem e portanto, parece-me que estes são os destaques mais relevantes na equipa do Benfica, que depois tem algumas entradas que são relevantes. Acho que Tomás Araújo, os poucos minutos que faz, é um jogador que muito dificilmente não vai ser titular neste Benfica ao longo da temporada, se os problemas físicos acabarem, porque acho que tem que haver espaço para um jogador com a sua qualidade. E o próprio Ivanovic, que está aqui a ser um bocado vítima de um Benfica que não tem um lugar para ele como número 9, anda à procura de outros espaços, mas é um jogador que entra com, e já tínhamos estado a ver o treino no dia anterior, é alguém que de facto tem muita intensidade, muita fibra, muito sangue quente e que é muitas das vezes uma injeção para esta equipa. Como foi o ambiente aí em Stamford Bridge? Não nos surpreendeu, não foi nada de especial. Nós até escrevemos um artigo sobre isso, sobre o ambiente inglês e o ambiente em Stamford Bridge em particular. Os ingleses não deixam uma cadeira vazia, é verdade, mas também é verdade que normalmente estão muito sossegadinhos no seu lugar. Acredito que em grandes derbys ingleses seja um bocadinho diferente, mas já não é a primeira nem a segunda vez que cá estamos e percebe-se que é um ambiente que normalmente é abafado por 5% do estádio, que são os adeptos estrangeiros, e os casos que vimos foram sempre de portugueses, em que saíram por cima. Isso vale o que vale, mas é relevante. Não é por acaso que o José Mourinho já esta manhã faz uma publicação a agradecer aos adeptos do Benfica e a dizer que assim é mais fácil, e ao mesmo tempo agradece aos do Chelsea que as vezes que se manifestaram foi acima de tudo para cantar José Mourinho e também para se insurgirem contra os protestos dos adeptos do Benfica em relação a Enzo Fernandes, mas de resto é sempre um ambiente muito saudável para quem visita, para quem é visitante. De facto não é um ambiente que encante ou que, muito menos que atemorize qualquer equipa. Mesmo com a derrota, houve pontos que podem inspirar para o Dragão? Eu acredito que o Benfica não se vai contentar com vitórias morais, não vai sequer considerar a vitória moral. Há, do ponto de vista futebolístico, alguns indicadores para o Dragão. Isso aí é inequívoco. A forma como a equipa explora as faixas, ao mesmo tempo a forma como a equipa se desprotege nessas faixas e permite no 1 para 1 com laterais que ainda precisam de crescer do ponto de vista defensivo, é um problema. E depois a saída de pressão. Tivemos dois momentos que eu estou a imaginar Farioli olhar para eles e a pensar que podem ser interessantes. Aquelas duas termideiras com Trubin com a bola nos pés, que no fundo foram mais de atenção do que propriamente alguma debilidade técnica, mas que num jogo contra uma equipa que pressiona tão alto e que é tão condicionadora da saída de bola, o Benfica vai ter muitas dificuldades nesse capítulo. Agora, sobram outros aspectos positivos, a tal questão do meio-campo, é um meio-campo mais robusto, parece-me também é um meio-campo que poderá ser adotado nesse jogo no Dragão, e depois o crescimento de jogadores como Luque Bacchio e Sudakov mais da esquerda, é um escape para um jogo em que o Benfica não tem tanta bola como contra uma equipa que dá o jogo ao Benfica, e portanto Sudakov aí parte do lado esquerdo. Noutros jogos fará mais sentido jogar no corredor central, mas ainda são jogadores que estão a crescer, que se estão a entrosar, foram dos últimos a chegar
e o Benfica ainda vai precisar de algum tempo para que eles estejam realmente entrosados. Agora, são jogadores que de facto de formas diferentes, mas acrescentam à equipa, sobretudo o Sudakov, que dá uma qualidade que a equipa de resto não tem. O Luka Bacchio muito mais no 1 para 1, e aí acho que, há pouco falei de Farioli, aqui vou falar de José Mourinho. Acho que Luka Bacchio vai ser claramente a sua grande arma no Dragão, para explorar um lado esquerdo do Porto que, com Moura, tem alguma projeção ofensiva, e provavelmente será Moura a jogar, mas que não é de todo perfeito a defender, embora tenha umas boas dobras feitas por Alan Varela, por Kivior. Enfim, vai ser um jogo em que teremos tempo para olhar para ele, mas que, do ponto de vista mental, o Benfica, saindo daqui com uma derrota, saindo daqui com 0 pontos na Champions ao fim de 2 jornadas e numa posição claramente delicada, mas não sai daqui, acredito eu, menos confiante ou mais confiante para o jogo no Dragão do que quando cá entrou. Portanto, não é uma derrota que afete o ponto de vista mental do Benfica para o jogo no Dragão. Luís, muito obrigado. Não se esqueçam que o tema do dia sai diariamente. Acompanhem os restantes conteúdos do 00. Fiquem connosco, fiquem com o 00.